Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje vamos falar sobre trigonometria, ok? Então vamos fazer a aula de hoje como uma introdução, aprender alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos de trigonometria, para aí sim nas próximas aulas a gente ver sobre as funções trigonométricas, ok? Então vamos começar vendo o que significa trigonometria, ou seja, a etimologia da palavra trigonometria. Então, lá do grego, essa palavra é dividida, na verdade, em três palavras. São três palavras juntas que dá a trigonometria. Quais são essas palavras? O tri, que é 3, o gonia, que é ângulo, e o metron, que é medida. Ou seja, eu tenho tri, que é 3, gono, que é ângulo. Três ângulos. O que é três ângulos? Triângulo, ok? Então, trigono, três ângulos, triângulo. Metria, aí a gente tem medidas. Então, trigonometria é o quê? É o estudo das medidas de um triângulo, ok? Lógico que hoje em dia a trigonometria está indo além, não trabalha apenas só com triângulos, trabalha com outras ferramentas também, ok? Mas a trigonometria começou com triângulos e a gente vai começar também estudando com triângulo a trigonometria, ok? Então o que é um ângulo primeiro? Um ângulo é uma abertura entre duas semirretas. Então, aqui eu tenho duas semirretas. Essa abertura aqui vai ser um ângulo, né? Aí a gente tem algumas formas de medir um ângulo. Em graus, em radianos, né? E aí, se a gente tem três ângulos aqui, ó. Um ângulo, aqui eu tenho um segundo ângulo, aqui tem um terceiro ângulo. Três ângulos eu tenho um triângulo, ok? Então, a principal ferramenta da trigonometria é o triângulo. Mas lembrando que não estudamos apenas triângulos na trigonometria, ok? Então, quais são as unidades de medida de ângulo? Eu falei do graus e do radianos, mas cuidado que também tem uma outra unidade de medida que não é muito conhecida no Brasil, que é o grado. Cuidado que muita gente até confunde na calculadora, porque é o seguinte, ó, na calculadora geralmente não está em português, está em inglês. Então, lá na calculadora não está graus, está degree. Então, na calculadora ou aparece degree, ou vai aparecer DEG, que é o começo de degree, ou D, ok? De degree. Radiano vai aparecer radian, ou vai aparecer RAD, ou só o R. E o grado vai aparecer ou grad, né? Ou pode aparecer só GARA, ou só o G. Aí que muita gente confunde. Ele vê lá na calculadora GRA, já pensa que é graus. Mas não, GRA é grad, que é grado. Se você estiver trabalhando em graus, você tem que deixar sua calculadora no DEG, que é degree, ok? Então, muito cuidado. Então, primeira dica, sempre quando você for trabalhar com trigonometria, primeira coisa, deixa a calculadora na unidade de medida que você está trabalhando de ângulo. Se você está trabalhando com graus, deixa a sua calculadora em graus. Só que cuidado que o graus é degree, não é o gra. Se você está trabalhando em radianos, deixa a sua calculadora em rádio, senão você vai dar errado na conta. E se você confundir, está trabalhando com graus e deixa a calculadora no gra, aí você também vai cometer alguns errinhos, ok? Então, cuidado. Graus é degree, radianos é radian e grados é gra. Não confunda. Se sua calculadora estiver com um G, não é graus, é grado. Ou se estiver com GRA, não é graus, é grado, ok? Então, muito cuidado. Qual a diferença entre eles? É o seguinte. Graus, se a gente pegar uma circunferência e dividir essa circunferência em 360 partes iguais, cada partezinha vai ter 1 grau, ok? Então é isso. Grau é o quê? É eu pegar uma circunferência e dividir em 360 partes. Então, ou seja, se eu der uma volta completa, eu vou dar quantos graus? 360 graus. Já o grado, a gente divide em 400 partes. Então, se a gente pegar uma circunferência e dividir em 400 partes iguais, dessa parte vai ser 1 grado, ok? Ou seja, uma volta completa vai ser 400 graus, ok? Então, olha a diferença. Graus, uma volta completa é 360 graus. Grado, que a gente não usa muito no Brasil, uma volta completa numa circunferência dá 400 graus, ok? Então, se você for lá fazer a conta e a sua calculadora estiver em grado, ou seja, você confundiu, colocou a calculadora em G, pensando que G era graus. Quando você for fazer a conta, você vai ter algum errinho, ok? Por quê? Porque você não está fazendo com 360, que é o grau, você está fazendo com 400, que é o grado, ok? Então, no Brasil, esquece o grado, que a gente usa quase nada o grado no Brasil, ok? A gente usa muito mais o graus e o radiano.
Então, na calculadora, ou deixa no DEG, que é o D, que é o graus, ou deixa no R, que é o rad, que é o radiano, ok? O que é um radiano? Um radiano é o seguinte, eu vou pegar a medida do raio da minha circunferência e essa mesma medida eu vou colocar aqui em um arco, ou seja, ó, esse arco tem a mesma medida que um raio. Isso daqui é um radiano. Então, um radiano é o quê? É o ângulo que eu tenho que abrir para que meu arco de circunferência seja exatamente igual ao raio, ok? Para a gente entender um pouquinho melhor radiano, eu preparei uma animação no GeoGebra, ok? Vamos ver essa animação no GeoGebra. Então, primeira coisa, vamos pegar uma circunferência de qualquer tamanho, ou seja, uma circunferência de qualquer raio. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar esse raio aqui e transferir para que eu tenha um arco de circunferência exatamente igual a esse raio. Então, eu vou pegar o raio e transferir aqui, ó. Perceba que agora esse arco de circunferência é exatamente o tamanho que eu tinha do raio. Então, essa abertura que eu fiz aqui, ó, daqui aqui e daqui aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo que eu deixo o arco de circunferência exatamente igual ao raio. E isso é um radiano. E um radiano é aproximadamente 57,3 graus. Então, se eu fazer uma abertura de 57,3 graus, eu vou ter que o arco de circunferência que eu vou obter é exatamente ao tamanho do raio, ok? Então, um radiano é isso. É o tamanho do ângulo para que o arco de circunferência seja exatamente igual ao raio. O que eu vou fazer agora? Se eu der uma volta inteira, quantos radianos vou precisar para dar uma volta inteira na circunferência? Eu sei que em graus são 360. 360 graus, eu dou uma volta completa. Quantos radianos que eu preciso para dar uma volta completa? Um radiano é só aqui um raio. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar um segundo raio. Essa medida daqui para cá, eu vou ter 2 radianos, porque é um raio e 2 raios. Se eu pegar um terceiro, um quarto, um quinto raio, até aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho 5 radianos. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 raios. Porque cada radiano que eu abro, na verdade, é um raio de circunferência que eu tenho. Até o 6. Agora, perceba, se eu colocar o sétimo raio, ou seja, o sétimo radiano, passa de uma volta completa, dá mais que uma volta completa. Então, eu preciso pegar 6, alguma coisa, ok? Eu preciso só completar esse pedacinho. Então, a pergunta, quantos radianos eu preciso para dar uma volta completa? Eu posso transformar numa pergunta, quantos raios que cabe dentro do perímetro de uma circunferência? O perímetro de uma circunferência, a gente não sabe que é 2π vezes o raio, ou seja, num perímetro vai caber quantas vezes o raio? 2π. Porque o perímetro é 2π vezes o raio, então no perímetro cabe 2π raios. Então, se eu pegar o raio, 1 raio, 2 raio, 3 raio, 4 raio, 5 raio, 6 raio, para completar aqui vai ser 2π raios. 2π é mais ou menos 6,28, ou seja, eu vou precisar mais ou menos 6,28 raios, porque o π é mais ou menos 3,14, né? 3,14 vezes 2 dá mais ou menos 6,28. Então, como cabe 6,28, ou seja, 2π raios aqui no perímetro da minha circunferência, quer dizer que uma volta completa em radianos vão ser 6,28 radianos, ou seja, mais ou menos 6,28 radianos, ou seja, 2π, exatamente 2π radianos. Então, uma volta completa numa circunferência são 360 graus. Em radianos, uma volta completa são 2π radianos, ok? Mesma coisa. Meia volta seria 180 graus. Então, meia volta é metade de 2π, ou seja, meia volta seria π radianos, ok? Então, a gente já viu o que é um radiano, que é a abertura do ângulo para que o arco de diferença seja igual ao raio, e a gente sabe que uma volta completa a gente tem 2π radianos, ok? Então, vamos continuar. Então, agora que a gente já sabe, bem, o que é radiano, o que é graus, vamos aprender a fazer conversão. Como que eu transformo graus em radianos e radianos em graus? Primeira coisa, eu só preciso saber uma relação. A relação que eu vou usar é o seguinte, ó. 180 graus é meia volta. O que eu falei? Que 180 graus é igual π radianos, né? Então, só preciso de uma relação para conseguir transformar qualquer graus em radiano e qualquer radiano em graus. Como que eu faço? Eu vou usar regrinha de 3. Então, eu vou usar essa daqui, ó. Isso daqui é o que eu vou decorar. O resto eu nem preciso decorar.
ok? Eu posso já transformar. Então, olha aqui, ó. 180 graus é π radianos. Vamos lá, transforme 72 graus em radianos. Regrinha de 3, vamos lá. Se 180 graus corresponde a π radianos, 72 graus vai corresponder a x radianos. Multiplica e inclui. 180 vezes x dá 180x. 72 vezes π dá 72π. Vou passar aqui o 180 dividindo 72π sobre 180. Ok? Aqui dá para dividir por 36 em cima e 36 embaixo. Quanto que a gente vai ter? 72 dividido por 36 vai dar 2. Então, a gente em cima vai ficar 2π. 180 dividido por 36 vai dar 5. Ok? Então, ou seja, 72 graus é exatamente 2π sobre 5 radianos. Ok? Nunca esqueça aqui da unidade, radianos. Ok? Porque se você escreve 2π sobre 5, sem o rad, esse π é o que? Significa 3,14. Ok? Aí, 3,14 vezes 2 dá mais ou menos 6,28, dividido por 5 vai dar um número, ok? Agora, se você escreve 2π sobre 5 radianos, aí você tem um ângulo. Então, isso daqui é um número, isso daqui é um ângulo. 2π sobre 5 radiano é um número, ok? Tanto é que π é 3,14. Π radiano, agora é um ângulo. Π radiano é o quê? 180 graus. Então, não confunda, ok? Sempre coloca o radiano. Π sozinho é 3,14, né? Infinitos, né? Agora, π radiano vai ser 180 graus, ok? Então, sempre coloque o radiano. E para a gente transformar aqui 5π sobre 6 radianos em graus. Então, vamos lá. 180 graus correspondem a π radianos. Então, x graus vão corresponder a 5π sobre 6 radianos. Okay? O que eu vou fazer? Multiplica em cruz. Aqui, π vezes x. E aqui vai ficar 180 vezes 5π sobre 6. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, aqui eu tenho πx. 180 vezes 5 vai dar 900. Π sobre 6. 900 dividido por 6 vai dar 900 dividido por 6 vai dar 150. 150π. E esse π passa dividindo. 150π. Esse π passa dividindo. Corta π com π. O que eu vou ter? Que meu x vai ser 150 graus, ok? Ou seja, 5π sobre 6 radianos é igual a 150 graus. Quando eu estou transformando radianos em graus e aparece o π, tem um jeito mais fácil, que é como? É o seguinte, ó. Escreve aqui, ó, eu tenho 5π sobre 6 radianos. 5π sobre 6 radianos, ok? Um jeito mais fácil do que fazer aqui a regrinha de 3 é o seguinte. Aqui eu não tenho π radiano. Pega esse π radiano e transforma em 180 graus. Lembra que π radiano é 180 graus? O que a gente vai ter? 5 sobre 6. Esse π radianos vira 180 graus. Aí é só pegar 180 vezes 5 dá 900, 900 dividido por 6 dá 150. Então, vai dar 150 graus. Então, sempre que eu quiser transformar radianos em graus, se aparecer o π, pega o π radianos, transforma em 180 graus e faz a conta com os outros números que aparecer. No caso aqui, o π radianos virou 180 graus. 180 multiplicou por 5, dividiu por 6, vai dar 150 graus. Cuidado que tem muita gente que confunde, acha que radiano sempre tem que aparecer o π. Não. Eu posso ter 2 radianos, eu posso ter 1,5 radianos, ok? Eu posso ter π radianos também, ok?
Então, radianos eu posso pegar qualquer número real. Não precisa necessariamente aparecer o π. Então, tem muita gente que acha que tem que aparecer o π para ser radiano. Se não aparecer o π, não é radianos. Não, eu posso ter 2 radianos. Tanto é que a gente viu que 1 radiano, ok? O que é 1 radiano? É a abertura para a gente ter que o arco da circunferência seja exatamente o raio. 2 radianos é o quê? É a abertura que o arco da circunferência dá exatamente 2 vezes o raio. Okay? Então, não precisa ter necessariamente o π para estar em radianos. Okay? E, geralmente, nos problemas que a gente vai trabalhar, geralmente vai aparecer o π, mas não precisa aparecer. Okay? Existe 2 radianos, 1,5 radianos, raiz de 2 radianos. Radianos pode pegar qualquer número real. Okay? Não precisa ser necessariamente aparecer o π. Ok, agora a gente já viu um pouquinho melhor do ângulo. Vamos ver nomenclatura de ângulos. É o seguinte, os ângulos, a gente tem alguns nomes especiais. Seguinte, quando o ângulo é 90 graus, a gente chama de ângulo reto. Então, sempre que falar ângulo reto, a gente está falando de ângulo de 90 graus. E esse símbolo é o quê? É um quadradinho com um pontinho no meio. Tanto é que quando a gente tem um ângulo reto, a gente vai fazer o seguinte, ó, um ângulo de 90 graus reto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um quadradinho com um pontinho no meio. Isso significa que aqui tem um ângulo de 90 graus, ok? Se o ângulo for menor que 90, a gente chama de ângulo agudo. Se o ângulo for maior que 90, a gente chama de ângulo obtuso. Tanto é que esses nomes vão dar nomes a triângulos. Então aqui, ó, vamos ver a nomenclatura de um triângulo segundo seus ângulos internos, ok? Então olha só, se um triângulo tem 3 ângulos menores que 90, ou seja, 3 ângulos agudos, então se todos os ângulos de um triângulo são agudos, a gente chama de acutângulo. Por que acutângulo? Um triângulo em que todos os ângulos são agudos, por isso que é acutângulo. Agora, se um triângulo tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo, reto ângulo, ok? Então, o que é um triângulo retângulo? Tem um ângulo de 90 graus. Dá para ter 2 ângulos de 90 graus ou 3 ângulos de 90 graus? Não dá. Por quê? Porque a soma dos 3 ângulos internos tem que dar 180. Se eu tiver 2 ângulos de 90, só esses dois dá 180. O outro teria que ser zero, ok? Então, é possível ter um triângulo com 2 ângulos retos. No máximo, 1. Então, se não tiver nenhum ângulo reto, tudo ser agudo, acutângulo. Se eu tenho um ângulo reto, retângulo. E se eu tenho um ângulo maior do que 90, maior que 90, chama ângulo obtuso. Então, ou seja, eu tenho um triângulo obtusângulo, ok? Então, triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. Triângulo retângulo tem um ângulo reto, 90 graus. Triângulo obtusângulo, ou seja, um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90. E a gente também tem a nomenclatura do triângulo segundo a medida dos seus lados. Se um triângulo tem os 3 lados iguais, a gente chama de equilátero. O que é equi? É igual. E látero, lado. Lados iguais, ok? Então, 3 lados iguais a gente chama de equilátero. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados iguais. Se um triângulo tiver 2 lados iguais, é um triângulo isósceles. Já um triângulo que tem todos os lados diferentes, a gente chama de escaleno, ok? E num triângulo retângulo, vamos daqui até o final dessa aula falar só de triângulo retângulo, ok? Num triângulo retângulo a gente tem a hipotenusa e a gente tem os catetos, ok? A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Como eu estou falando de triângulo retângulo, quer dizer que eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa. Os outros lados são catetos. Aí o cateto depende de qual ângulo que eu estou falando. Se eu estiver falando desse ângulo aqui, ó, alfa, esse é o cateto adjacente ao alfa, ou seja, o que está do lado do alfa, e esse é o cateto oposto a esse alfa, ok? Se eu estiver falando desse outro ângulo aqui, aí o adjacente é esse e o oposto é esse, ok? Então, sempre que eu falar cateto adjacente ou oposto, depende do ângulo que eu estou falando. Então, no caso aqui, como eu estou falando desse ângulo alfa, o cateto oposto é esse, que é o que está oposto a ele, e o cateto adjacente, o que está do lado dele, é esse daqui, ok? Uma das principais relações que a gente aprende na escola, num triângulo retângulo, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se eu pegar aqui, ó, a minha hipotenusa, que eu chamei de A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, pegar o B ao quadrado, que é um cateto, mais o C ao quadrado, que é outro cateto, ok?
Então, por exemplo, se eu tiver esse problema aqui, ó, vamos tentar resolver. Um avião percorreu uma distância de 5.000 metros numa posição inclinada fixa. Então, ele está subindo numa posição fixa inclinada. E em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. Determine a altura em que se encontra o avião. Então é o seguinte, ó, o avião está subindo numa posição inclinada fixa. Ele percorreu daqui até aqui, ó, 5.000 metros. E em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. Aí a pergunta é, qual que é a altura que o avião se encontra no momento? Perceba que aqui tem um triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo reto, ok? O que a gente tem? Qual que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, esse daqui, o 5.000 é a hipotenusa. Então, o que a gente faz? Fala do triângulo do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa, que é o 5.000 ao quadrado, igual a soma desse cateto ao quadrado, 3.000 ao quadrado, mais esse cateto aqui ao quadrado, h ao quadrado. 5.000 ao quadrado vai dar 25 milhões. 3.000 ao quadrado vai dar 9 milhões. E h ao quadrado é h ao quadrado, beleza? Vou passar para cá, 25 milhões menos 9 milhões igual a h ao quadrado. 25 milhões menos 9 dá 16 milhões. Ok? Esse quadrado passa a raiz. Cuidado que o quadrado não passa a raiz. Decora isso. O quadrado passa mais ou menos raiz, ok? Sempre que eu tiver um expoente par, passa mais ou menos raiz. Decora isso. Sempre que eu tiver um expoente par, passa mais ou menos raiz. Então, vai ser mais ou menos raiz de 16 milhões. Só que, nesse caso aqui, o negativo não me interessa. Por que não me interessa? Eu estou falando de altura, de uma distância. E a distância tem que ser positiva. Então, por isso que nesse caso aqui, eu não vou usar o negativo, eu vou usar só o positivo. Só que, matematicamente, o quadrado passa mais ou menos raiz. Tem casos que o negativo pode ser uma solução. No caso que eu estou falando de distância, não vai valer o negativo, só o positivo, ok? Mas passa sempre mais ou menos e descarta o negativo caso esteja falando de alguma coisa que tenha que ser positivo. Quanto que é raiz quadrada de 16 milhões? Vai dar 4.000. Ok? Então, essa é a minha altura. Minha altura vai ser 4.000 metros. Então, minha altura aqui é 4.000 metros. Ok? Vamos continuar? Aí algumas relações que a gente tem no triângulo retângulo. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo, porque a gente tem um ângulo reto, ok? Primeira delas, vou pegar aqui um ângulo θ. O seno de θ é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, né? Que eu chamei aqui ó, de CO, cateto oposto, e aqui o HIP, né? Que é a hipotenusa. No caso aqui, quem que é o cateto oposto ao θ é o B. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa sempre é o oposto ao ângulo reto, é o A. Nesse caso aqui é o B sobre A. Mas o seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E o tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso aqui, no θ, o cateto oposto é o B e o cateto adjacente é o C, no caso desse triângulo, ok? Isso é bom você estar decorado. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem gente que decora o seguinte, o cosseno, que é o com, é o lado com o ângulo, ou seja, é o cateto adjacente, e o sem é o lado sem o ângulo, ou seja, o cateto oposto. Okay? Concorda que aqui eu tenho θ, esse lado que é o oposto é o lado sem o ângulo θ. E esse daqui, que é o cateto adjacente, é o lado com o ângulo θ. Então, você pode decorar que no seno é sem o ângulo θ, ou seja, o cateto oposto, o outro cateto. E no cosseno, a gente tem o cateto adjacente, que é o cateto com, cosseno com o θ. Né? Eu decoro no seguinte, né? Eu lembro das palavras aqui, seco e coca. Porque aqui, seco, eu já penso no seno igual
cosseno sobre hipotenusa. O coca, eu já penso aqui, cosseno igual cateto sobre hipotenusa, e também no tangente que dá o coca, né? Que é o cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Não importa o jeito que você decora, ok? O importante é isso daqui tá bem decorado. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Outra relação que a gente já viu é o Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E uma relação muito importante, também que a gente chama de relação fundamental da trigonometria, é que cosseno ao quadrado de qualquer ângulo mais seno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, cuidado. Cosseno ao quadrado de 30 graus mais seno ao quadrado de 30 graus é 1. Agora, se eu fazer cosseno ao quadrado de 30 graus mais seno ao quadrado de 40 graus, não dá 1. Tem que ser o ângulo igual, ok? Então, cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado daquele mesmo ângulo sempre vai dar 1, ok? Essa relação dá para a gente nos tirar de bastante enrascado quando a gente estiver fazendo exercício, né? Geralmente a gente vê que está faltando, se a gente estiver trabalhando com trigonometria, vê que está faltando uma equação, usa essa equação que provavelmente vai dar certo.